Olá, você aí. Hoje eu tô aqui pra falar sobre Five Nights at Freddy's Security Breach. Sim, o jogo que tá sendo tão, mas tão repercutido nesses últimos tempos. Não faz nem um mês, não faz nem meio mês que o jogo foi lançado e coisa pra caramba tá acontecendo. Dizendo aqui que nada disso é minha opinião de verdade. Eu já olhei vários e vários canais grandes do YouTube aqui no Brasil, então nada do que eu tô falando aqui vai ser sem uma base. É tudo não só minha opinião, mas de muita gente. E eu sei que pode ser um pouco duro, porque a gente tá tipo 2 anos e meio esperando pra ele ser lançado, vendo trailers e tudo mais, criando expectativa, mas vai ser a realidade. Aliás, uma amiga minha pode muito bem ficar muito brava comigo por estar fazendo esse vídeo, mas eu tenho que trazer o público, né? Então, é isso. Vamos lá. Bom, vamos lá. Pra você que não sabe o que é o jogo Five Nights at Freddy's Security Breach, ele está sendo considerado o nono jogo da franquia Five Nights at Freddy's. Todos consideram ele já o sétimo FNAF, mas ainda é melhor considerar ele o nono FNAF porque tem o VR, o AR e todas aquelas variações deles ainda. Então acho que é melhor continuar assim mesmo. E a grande diferença desse FNAF para os outros é que tu finalmente pode se locomover pelo mapa em um estilo 3D, o que tu não podia fazer em nenhum outro, tirando o VR. Só que isso não contava muito bem, porque tu não deixava de estar indo de um lugar para outro lá. Esse FNAF se passa num shopping, na verdade. Ele é totalmente diferente dos outros. Ele é realmente gigantesco, na verdade. FNAF, a gente vai ter os animatronics Glenrock Chica, a Chica, Glenrock Freddy, o Freddy, a Roxanne Wolf, que é a Roxy, Montgomery Gator, o Monty, a Vayne, que não é bem um animatronic, mas é um dos mobs do jogo também, o Security Bot, que é um bicho chato pra caramba, que fica te atazanando o jogo inteiro, o Music Man, o pequeno e o gigantesco, que também já vou falar sobre, o Bunny Trap, que é basicamente o Spring Trap, só que mais queimado ainda, por isso Bunny Trap, e o Sun Moon, o Moon Drop, que é aquele bichinho lá que às vezes vira sol e às vezes vira lua, dependendo da claridade. Todos os mobs do jogo, então agora eu vou falar um pouco sobre os prós e contras do jogo. Bom, sobre os prós. Bom, com os prós a gente pode começar com o mapa. O mapa é ridiculamente gigante. Para quem quiser explorar, é o jogo perfeito, entendeu? Ele é realmente imenso. Referências. O mapa é entupido de referências. Não tem um ou dois cômodos que tu não encontra referências da franquia dos jogos anteriores. Sério, ele é cheio, traz até uma nostalgia. É gigantesco. Aliás, o que pouca gente percebeu, tem um cartaz do Shadow Bone escondido lá no meio do lugar. Sério, se tu procurar bem, pouca gente percebeu. Eu tava vendo umas lives lá sobre o jogo e tinha realmente um cartaz do Shadow Bone lá no meio. Enfim, o jogo é realmente rico em detalhes. Os diálogos, apesar de tu ser uma das únicas crianças lá no meio do jogo, tu tem bastante diálogo com o Freddy e com um pouco de gente que falar contigo, sabe? É raro ter essas coisas nos jogos. É tudo muito fechado na franquia. Nostalgia, como eu disse, o jogo é cheio de referência da franquia anteriormente. O Bunny Trap lá, ter realmente ter trazido o FNAF 6, quer dizer, o FNAF 6 de volta lá no fim do jogo foi espetacular. É realmente traz a cereja do bolo, sabe? Animatronics. Bom, os animatronics não são tão assustadores que nem os outros jogos, mas eles são muito bem feitinhos, sabe? A temática deles é muito louca. O Monte mesmo é muito um rockstar, tá ligado? Bom, agora os contras, então vamos lá. O jogo foi extremamente mal otimizado em qualquer coisa, console, PC, pode ser um PS5, mas ele vai acabar travando de qualquer jeito. Eu vi várias lives de vários youtubers sempre travava, independente de qual dispositivo ou console fosse. É realmente algo preocupante, sabe? A história do jogo. Ah, eu queria tanto que isso fosse melhor. Me desculpa, mas a história não é boa, cara. Cara,
Um dos finais do jogo, tu pega o Fred e vai embora de carro. O Gregory é uma criança. Tipo, não é nem por ele não saber dirigir, mas onde eles arranjaram esse carro também, cara? Não tem sentido, sabe? A história é muito estranha. A única parte que foi boa foi do Bunny Trap que ele apareceu lá. Os desperdícios, sim, foram partes tiradas do jogo, muitas realmente. Muitas partes foram tiradas do jogo. Tu vai ver coisa no trailer que realmente não tem no jogo, tu pode procurar à vontade. E tem, tipo, coisas que foram prometidas. Tem um jogo de boliche, tem um minigame de boliche que tu pode jogar lá. Só que não tá mais lá, simplesmente não tá lá. Também teria uma galeria, tipo a do FNAF VR, onde tu veria os animatronics que tu já viu, todos os mobs do jogo. Só que simplesmente não colocaram. Tipo, só. É realmente meio decepcionante saber que tanta coisa poderia ter acontecido e só tiraram. Deve ser porque, tipo, cara, o jogo tem 80 gigas, devem ter retirado muita coisa. Agora sobre o maior defeito, que eu tava com um pouco de medo de falar. A Vayne. A Vayne era simplesmente o mob, ou o personagem mais hypado do jogo, e que todo mundo queria mais ver, porque ela é irada e tudo mais. E os trailers deixavam a desejar, porque ela parecia ser uma parte fundamental para a história. Só que ela simplesmente, literalmente, só não apareceu direito no jogo. Nem ela, muito menos a Vanessa. Elas não têm nem 10 minutos de tela. Se tu juntar o tempo das duas, tem 7 minutos de gameplay. Só isso. Então, o que quer dizer que, tipo, a Vanessa aparece duas e eu acho que a Vayne 3 vezes, tirando os finais, né? E depois nunca mais. As duas foram literalmente o foco dos trailers e para muita gente as mais esperadas do jogo. E só não tinha mais sobre elas no jogo. Nada. Enfim, mais pra frente eu vou falar sobre isso de novo. E o último contra é... O jogo é desnecessariamente gigantesco. O jogo é tão gigante. É realmente imenso. Não tô falando só em questão de gigabyte, de memória do jogo. O jogo é realmente imenso só na questão do mapa. O mapa é gigantesco e não tem nada indicando pra onde tu tem que ir. Ele só diz que tu tem pra um lugar e tu tem que adivinhar onde é esse lugar. Ele é simplesmente desnecessário de tão grande comparado a todos os outros FNAFs, até o mesmo VR. E não precisava de tanto isso. Era só ter os objetivos que tu precisava e seguir eles, não precisava criar todo um ambiente pra tu passar por isso. Eu sei que tem muita referência, mas precisava de tanto assim? E se fizeram um jogo tão grande assim, por que não aproveitaram pra colocar todas aquelas partes que tiraram do trailer ou de betas do jogo e tudo aquilo ali que eu disse que foi desnecessariamente tirado? Pra que então? Enfim, agora vão ser os bugs. Agora é uma longa jornada. O primeiro bug. Esse bug é absurdo. Tem um sistema no jogo que se tu apertar Q, o Freddy aparece. Porque tu meio que chama ele por rádio, ele simplesmente aparece onde tu quer. Só que ninguém pensou que ele poderia aparecer até em momentos que ele não deveria estar lá. Enfim, eu consegui um trecho da live do Guinness e eu vou mostrar pra vocês um exemplo. Vou fazer um questionamento bem simples. Imagina você criando um jogo. Ah, vamos criar um jogo? Vamos. Vamos colocar um botão que chama o Fred pra perto da gente, tá? Aí o Fred vai levado pra lá. Ninguém, na hora de fazer o beta testing, apertou Q, mas ninguém, mas tipo, ninguém. R$200. Nossa. Ninguém. Ai. Enfim, acho que deu pra entender bem o que tá acontecendo ali, né? E agora eu vou falar sobre o bug das barreiras. Eu vou ter que dar um contexto sobre isso, porque nem todo mundo sabe. Um exemplo são as barreiras do Mine, a barreira invisível que tu pode usar como bloco ou qualquer outra coisa. Não, na verdade o Mine só como bloco, né? Mas todo jogo tem meio que uma barreira invisível para limitar paredes ou lugares que tu não pode ir no jogo. E isso no final ficou totalmente bugado, porque tu pode literalmente burlar portas só por ser pequeno.
E eu não sei se os desenvolvedores perceberam isso, mas isso meio que atrapalha o desenvolvimento do jogo e da história. Vários bugs absurdos de tu bugar na parede e ficar preso nela, realmente atrapalhava a gameplay. Agora os Stealth Bots. Stealth Bots são aqueles robozinhos lá que estão literalmente em todo o jogo, que é bem inútil. Eles realmente só te atrapalham o jogo todo. Só que eles não funcionam. Eles são totalmente bugados. Eles realmente têm um funcionamento incrível, que ele serve basicamente para avisar os outros animatronics onde tu tá se ele te vê. Só que o problema é que ele quase nunca te vê. O bicho real não funciona mesmo. Agora eu vou falar sobre algumas notícias absurdas sobre o jogo, que pior que são reais. A Steelwood Studios, a criadora do jogo, sim, o Scott Cawthon não tá mais no barco, ele desistiu do jogo. A Steelwood Studios, ela literalmente foi em lives, em streams de youtubers e streamers famosos pra avisar que certa parte do jogo que eles estavam passando literalmente só não funcionava. Tipo, isso aí não tá funcionando mesmo, daqui a pouco a gente arruma isso aí. Tipo, no meio de uma live. É esse o nível de bug que eles estavam, entendeu? Bom, pra finalizar, depois de tudo isso, temos a nossa última notícia que depois de 2 dias de lançamento de 200, o jogo foi baixado para R$75. Literalmente foi baixado mais de 50% do preço de tantas críticas que houveram sobre o jogo. Esse foi o nível do jogo. Com todo respeito aos criadores do jogo e tudo mais, até o próprio Scott Cawthon, eu amo a franquia de Five Nights at Freddy's, assim como minha amiga que deve estar um pouco olhando esse vídeo agora. Então eu sinceramente espero que o jogo melhore. Eu acho que ele vai provavelmente, porque eles não vão deixar as coisas ficarem ruins assim pro lado deles, porque é FNAF, é algo já meio sagrado. FNAF uniu muita gente, até mesmo no YouTube, pra fazer toda coisa assim, tanta teoria. Então eu gosto desse jogo de verdade, que foi o primeiro a trazer tanta coisa nova. Então eu espero que tudo melhore pra gente. Bom, eu acho que é isso então. Se inscreva, compartilhe pra alguma pessoa que vocês gostem, no WhatsApp, não sei lá o que. Deixe seu like e tudo mais, pra que eu possa continuar trazendo esse conteúdo legal pra vocês. E é isso, até o próximo vídeo.